uma parte que eu acho que não dá para apagar, mesmo que se queira, porque veja bem, os toques vêm dos terreiros, né? Os toques estão lá na música pop, mas os toques são às vezes estilizações e às vezes o toque exato como eles são os toques sagrados. Então se você toca um agueré, não importa se você fala Jesus, aquela música está evocando um orixá, não tem para onde correr, aquele é Oxóssi, é Xangô. Faz sentido isso aí. O pessoal pega no pé da Sarashiva, que ela é fanática, que ela é muito louca, mas ela sempre falou isso, né? O que você acha? Diz aí. O que eu acho? Eu acho que profeta pagão não é fonte autoritativa de teologia para quem é cristão. Ele tem o direito de exprimir a fé dele e ensinar quem está na fé dele da maneira dele, mas quem é cristão tem como fonte autoritativa de teologia aquilo que é divinamente inspirado. Então a gente faz teologia a partir das Sagradas Escrituras e não daquilo que o profeta de outra religião diz. Afinal de contas, se eu vou acreditar num pedaço do que o profeta da outra religião diz, por que eu não acredito em tudo que ele diz a respeito de religião? Por que eu não viro da religião dele? Não. Eu sou cristão. Eu faço teologia com o texto bíblico. Eu não faço teologia nem com a Sarashiva, nem com o profeta da outra religião, que a gente respeita. Mas, como cristão, a gente segue aquilo que é fonte autoritativa da fé cristã, as Escrituras Sagradas. Bom, como o Vitor Fontana bem disse, a gente tem que fazer teologia a partir do texto bíblico, para saber o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Existe algum poder espiritual em algumas melodias e ritmos que os tornam exclusivos de algumas religiões e por isso não podem ser utilizadas, muito menos ouvidas por nós cristãos? Meu nome é Rock Moon e se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixa o seu like e se inscreve nesse canal. E ativa o sino de notificação para não perder os próximos conteúdos como este. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo responde essa questão no que diz respeito ao consumo de alimentos sacrificado a ídolos. Porém aqui o princípio é o mesmo para ritmos e melodias consagrados ao diabo e você vai entender por quê. No capítulo 10, a partir do verso 25, Paulo diz: comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que se for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. O que está acontecendo aqui? Era muito comum que os alimentos que eram vendidos nos mercados de Corinto tivessem passado pelas consagrações dos templos pagãos. Afinal, a gente está falando de Grécia, né? Por isso havia esse questionamento entre os crentes de Corinto. Se era lícito comer esses alimentos que provavelmente foram consagrados a ídolos. Entende aqui a comparação com a música? Podemos consumir uma música, um ritmo, uma melodia que foi consagrado a ídolos? Para Paulo, o cristão não tem esse problema. Por isso ele diz no capítulo 10, comam de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar. E se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum. Pera aí, Paulo, então quer dizer que a gente pode comer um alimento que passou pela consagração do templo pagão e provavelmente foi consagrado a ídolos? A gente pode ir comer na casa de um descrente um alimento que provavelmente foi consagrado a ídolos? Sim, pode, diria Paulo. A teologia de Paulo para afirmar isso se baseia em dois conceitos. 1. O ídolo nada é. E 2. Tudo que existe pertence a Deus. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem. Para Paulo, como tudo que existe foi criado por Deus, os ídolos não podem reivindicar propriedade sobre nada. Isso significa que, mesmo que os alimentos sejam oferecidos em rituais a eles, não passam a ser pertencentes a esses deuses inexistentes. Porque os ídolos não têm poder ou autoridade para tomar posse de algo que pertence ao verdadeiro Criador. Por isso, para Paulo, essa compreensão teológica traz liberdade ao cristão. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. É o salmo que Paulo cita para afirmar essa verdade. Nada criado por Deus
pode ser propriedade de um ídolo. Ou seja, esses alimentos continuam sendo parte da criação de Deus, independente do uso ou da consagração que foi feita com eles. O que Paulo está dizendo é: eu não posso entrar na tua casa, na tua propriedade, e começar a reivindicar como meu aquilo que pertence a você. Assim como os alimentos, a música é uma criação de Deus. Ele criou os ritmos, as melodias, as harmonias, todos os elementos que compõem a música. Por isso, nenhum estilo musical, com suas peculiaridades, pode ser exclusivo de um ídolo ou uma religião. Assim como Paulo ensinou que o cristão não precisa temer os alimentos que foram previamente consagrados a ídolos, nós também podemos dizer que toda música, com seus diferentes ritmos e estilos, foi criada para glorificar a Deus, porque toda arte verdadeira reflete a criatividade divina. Porém, Paulo faz uma ressalva importante aqui. Ele diz que se alguém informar que o alimento foi consagrado a ídolos, então o cristão deve evitar comer. Não por causa da sua própria consciência, porque como ele já disse, o ídolo nada é, mas por causa da consciência da outra pessoa. Isso porque Paulo reconhece que nem todos os cristãos têm essa maturidade de fé. Porque se algum cristão fraco na fé, diz Paulo, vê você que é forte e tem conhecimento, comendo esse alimento, mesmo tendo conhecimento da procedência dele, poderia confundir as coisas e ser instigado a não somente a comer o alimento, mas também a participar dos cultos pagãos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Perceba que a preocupação de Paulo aqui não é com o suposto poder ou propriedade que o ídolo tenha sobre o alimento ou a música consagrada, mas sim com o fato de um irmão fraco na fé, que ainda não tem conhecimento dessa liberdade que nós temos em Cristo, achar que por isso pode também participar dos cultos e das consagrações nos templos pagãos. Essa orientação de Paulo mostra o equilíbrio entre a liberdade cristã e a responsabilidade em evitar escândalos e mal-entendidos. Isso era um tabu na sociedade e entre os cristãos na época de Paulo, por se tratar de uma sociedade tão politeísta e idólatra. Mas hoje, na nossa sociedade, em sua maioria tão cristã, esse problema já foi mais ou menos resolvido. Porque apesar disso acontecer, não é regra, mas acontece. É bem difícil, mesmo uma pessoa nova convertida, um novo na fé, hoje está participando de um culto cristão e amanhã está num culto pagão, idólatra, sem saber o que está fazendo. Geralmente, as pessoas conhecem e costumam a escolher ou uma coisa ou outra. Eu ouço todo tipo de música. Não tem problema. O que eu tenho problema é com a letra. Sim. Entendeu? Uhum. Em música, ela serve pra adorar a Deus, mas ela também é um entretenimento. Sim. Assim como filme, assim como série, assim como um monte de coisa. Então eu não condeno, não. Já seria até incoerente da minha parte. Porque como eu gosto muito de música, eu sei, quando eu quero adorar a Jesus, eu não vou conseguir adorar Jesus ouvindo uma música secular. Eu preciso de uma música que coloque Jesus no centro, que aponte para ele. Agora tem vezes que eu só quero ouvir uma música mesmo para distrair, para dar uma relaxada, para curtir um momento com a minha esposa. Aí tá tudo bem. Eu só tenho muito temor e zelo quando se é letra, né? Sim, a letra é muito sim. importante. É o que está dizendo naquilo que eu estou ouvindo e cantando. Que isso diz muito sobre mim. Não é a letra que ministra. A letra é o que entra na tua parte intelectual. A tua mente, teu intelecto compreende a letra. Pronto. A gente já entendeu a letra, tá falando isso. O que entra no teu espírito não é a letra, é a frequência e o código que está dentro da conjunção da melodia. A melodia ela é uma sequência única de notas. É como se fosse uma senha que você digita. E ela abre um portal imediatamente na nossa dimensão. As pessoas elas não têm entendimento de que a música ela vai abrir portais. Ela foi mandada para a Terra com o poder de mexer. Por isso que o louvor liberta. Por isso que Saul, endemoniado, Davi não cantava, não tinha letra. Davi ministrava a harpa instrumental. E o louvor. E Davi ministrava o demônio, a Bíblia diz, saía de Saul. O espírito imundo saía de Saul. Quando Davi ministrava instrumental, não é a letra o grande problema. O problema é o espírito que está por trás de quem está sendo inspirado a compor. Tá, Davi tocou a harpa e expulsou o espírito maligno de Saul. Uma das coisas que a gente precisa entender quando lê um texto bíblico é se ele tem uma abordagem ou intenção descritiva
ou normativa. Qual a diferença dessas duas coisas para a gente entender o texto bíblico? Descritiva apenas explica ou relata como algo é ou aconteceu, sem nenhum objetivo de tornar aquilo uma regra. Já o normativo, sim, define como algo deve ser feito, repetido, se torna uma norma. Por exemplo, esse texto de 1 Samuel 16 descreve um evento histórico específico, sem indicar que essa prática de tocar instrumento para expulsar espíritos deve ser adotada como uma regra para todos os tempos ou pessoas. Se a gente observar o texto, a gente vai perceber que esse espírito mau vinha da parte do próprio Deus. Isso porque era propósito do próprio Deus usar dessa ocasião em especial para aproximar Davi de Saul e inserir Davi no palácio como parte do plano de Deus de torná-lo rei. Tanto que é por causa dessa ocasião que Saul vai pedir para Jessé, o pai de Davi, que ele deixasse Davi ficar ali no palácio com ele. Não vamos encontrar em outros textos bíblicos a instrução de tocar instrumento como método, norma ou regra geral para lidar com espíritos malignos. Pelo contrário, em Marcos 16:17, Jesus afirma: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus dá uma ordem clara sobre algo que deve ser feito pelos seus discípulos e por todos aqueles que creem nele. Diferente da situação de Davi, que foi específica, essa prática é aplicada a todos os que creem. Essa palavra vem diretamente de Jesus a todos os que creem, o que nesse caso sim demonstra um caráter normativo, ou seja, uma regra universal, expulsar demônios em seu nome e não tocando uma harpa. Como o David Leonardo disse, nós temos sim que tomar cuidado com a letra, com aquilo que dizemos e ouvimos. E a respeito da letra, sim, vai ter vários textos bíblicos falando sobre esse assunto. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. De uma só boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Tá, mas sobre as frequências musicais que a Sarah Shiva e outros também falam, elas têm alguma influência no nosso corpo e nas nossas emoções? Sim, tanto quanto a nossa dieta. A gente sabe que uma boa alimentação faz bem, tanto para o nosso corpo quanto para as nossas emoções. E que uma boa dieta, rica em vitaminas e nutrientes, ajuda na prevenção de ansiedade e depressão. Assim como uma má alimentação, rica em açúcar e ultraprocessados, fazem mal não só para o nosso corpo, mas também estão associados ao aumento de estresse e instabilidade emocional. Isso não quer dizer que esses alimentos, como o açúcar e a gordura, foram criados pelo diabo. Mas como a gente viu no começo desse vídeo, tudo foi criado por Deus para ser usado com um propósito, uma medida e uma função. Assim é com as frequências musicais. Você sabia que as frequências musicais não foram criadas pelo diabo, mas foram criadas por Deus? Sim, até aquelas chamadas frequências baixas que criam tensão e nos deixam mais tristes. Músicas com frequências baixas transmitem sensação de peso, profundidade e instabilidade. Estão associadas com emoções como tristeza, introspecção ou calma. Já as músicas com frequências altas estimulam sensações de energia e felicidade. E essa dinâmica das frequências é usada em tudo, nas propagandas, no cinema. Dar a sensação de alegria e felicidade quando se quer causar alegria e felicidade. Como nos filmes de comédia ou nos desenhos infantis. Dar sensação de tensão e medo quando se quer causar tensão e medo, como nos filmes de terror e suspense. Mas o fato dessas frequências baixas causarem esse sentimento nas nossas emoções não quer dizer que elas foram criadas pelo diabo, mas sim por Deus. Como eu já disse, com um propósito, uma medida e uma função. Porque até a introspecção da alma e a tristeza pode ser causada por Deus em certa medida com um propósito. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação.
E por fim, na visão de João, em Apocalipse 5, diz que ele chorava muito amargamente, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Se isso fosse uma música ou um filme, quais você acha que seriam as frequências e o tipo da trilha sonora? Se você quer saber mais sobre esse assunto, adquira meu e-book sobre teologia da música, link na descrição. Ou se quer ver mais vídeos como este, assista esses vídeos aqui. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.